Igreja missional, teologia missional e agora hermenêutica missional. O que seria tudo isso? Calma, não é nada complicado. Basicamente, uma igreja missional requer uma teologia missional que, por sua vez, dependerá de uma hermenêutica missional. Falar de uma hermenêutica missional basicamente significa falar de uma maneira de ler e de interpretar as Escrituras. Se a missão é o tema principal de toda a Bíblia, então nós precisamos aprender a ler as Escrituras pela perspectiva missiológica. Mais do que procurar na Bíblia alguma base para a missão, trata-se de buscar pela base missional da Bíblia. Se esse tema parece teórico ou acadêmico demais para você, venha conosco que vamos procurar deixar tudo mais explicadinho. Qual é o primeiro versículo da Bíblia que vem à tua mente quando o tema é missão? A resposta que a maioria das pessoas dá diante dessa questão é Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Se não este, certamente algum outro, como Atos 1, verso 8. Fato é que não são tantos os textos e geralmente são os mesmos textos encontrados de preferência no Novo Testamento. Assim, nós acabamos pensando um verso aqui, outro trecho ali, para fundamentarmos a necessidade e a importância da igreja se envolver na missão. Mas e se toda a Bíblia estiver fundamentada na missão, a missão de Deus? Se em vez de nós vermos a Bíblia como um livro onde nós encontramos alguns textos que servem de fundamento para a missão, de repente víssemos toda a Escritura como sendo a revelação da grande missão de Deus na história. Isso certamente mudaria tudo. Exigiria de nós uma nova maneira de conceber a igreja, a teologia e também tantos temas que nos ocupam enquanto cristãos com uma missão no mundo. Quando nós utilizamos a palavra hermenêutica, o que estamos realmente querendo dizer é interpretação. Logo, uma hermenêutica missional seria uma interpretação missional ou missiológica das Escrituras. Seria a busca por entender toda a Bíblia à luz da missão de Deus, em vez de usar a Bíblia, com um texto aqui e outro ali, como fundamento da missão. Esta é uma questão importante, pois geralmente a leitura que se tem da Bíblia é como se ela fosse um livro que fala a respeito de diversos temas, de diversos assuntos. Assim, pode-se falar de uma base bíblica do casamento, de uma base bíblica do trabalho, base bíblica da igreja e assim por diante. Logo, a missão também passa a ser visto apenas como mais um tema entre outros. Assim como se procura por uma base bíblica para a pregação, por exemplo, também se busca pela base bíblica da missão. Isso acaba gerando uma leitura fragmentada, com textos selecionados que permitam fundamentar esses temas, determinado assunto. Falar de uma hermenêutica missional, de uma leitura da Bíblia por uma ótica missional, é meio que inverter essa lógica. Com isso, teríamos que deixar o Espírito Santo de Deus fazer conosco como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. No tempo de Jesus, muitas pessoas conheciam as Escrituras, mas será que a entendiam? Quando Jesus, depois de ressuscitado, se junta àqueles dois homens que caminhavam num clima de tristeza pela estrada de Emaús, uma das coisas que Jesus fez, foi abrir-lhes o entendimento. Jesus disse a eles: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras.
Abrir o entendimento para compreender as Escrituras ali significou, para aqueles discípulos, entender que desde o Antigo Testamento Deus estava em missão. Tudo o que Deus veio realizando na história tinha como motivação redimir toda a criação e a humanidade. O Messias é previsto e tudo flui para um propósito missional. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Vejam só o que ele diz. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Isso significa que nós precisamos integrar o Antigo Testamento em nossa leitura missiológica das Escrituras. Claro que temos feito uma boa leitura messiânica do Antigo Testamento, ou seja, nós temos buscado encontrar Jesus no Antigo Testamento, mas o quanto nós temos compreendido a missão de Deus em desenvolvimento já lá, desde os primeiros livros do Antigo Testamento. Uma das referências quando o assunto é missão é o teólogo sul-africano David Bosch, mas mesmo ele, em sua conhecida obra Missão Transformadora, dá pouco destaque ao Antigo Testamento para abordar a missão. Bosch chega até mesmo a dizer que no Antigo Testamento não há indicação de que os crentes da antiga aliança seriam enviados por Deus para cruzar fronteiras geográficas, religiosas e sociais a fim de conquistar outras pessoas para a fé em Javé. Ainda assim, é preciso dizer, Bosch não invalida a importância do Antigo Testamento para a missão, como pode ser conferido em sua obra. A sua ênfase, no entanto, está muito mais na relutância, na resistência de Israel para se dirigir e ser bênção para outras nações. Quem nos propõe esta leitura missional das Escrituras é o especialista em Antigo Testamento Christopher Wright. Em português, a sua obra de destaque, intitulada A Missão de Deus, desenvolvendo a grande narrativa da Bíblia, está disponível a partir da editora Vida Nova. Neste livro, Wright falará do messianismo de Jesus, sim, mas tratará especialmente das Escrituras de forma ampla, chamando a atenção para o Deus que as Escrituras revelam, o povo que essa mesma Escritura revela e destaca, e também a história que a Bíblia narra, uma história sobre este Deus, sobre este povo, uma história abrangente que envolve o mundo inteiro e também o futuro. Compreender a missão de Jesus, que consistia em cumprir a missão de Israel, portanto, consiste em buscar compreender também qual era a missão de Israel. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Esse é o texto de Gálatas, Paulo escrevendo lá já no Novo Testamento. Então, vejam, falar de Abraão é lembrar da missão do povo que seria formado a partir de Abraão. O povo de Israel, chamado para ser luz entre as nações, escolhido por Deus para serem uma bênção para todas as nações da terra. Esta missão se cumpre em Jesus. A missão de Deus de redimir toda a sua criação encontra o clímax em Jesus Cristo, sua crucificação e ressurreição. A missão da igreja consiste em propagar essa boa nova, e isso não apenas por meio de palavras, mas por meio de atitudes, ações concretas com uma presença fiel em meio ao mundo que ainda vive os efeitos da queda e do pecado, da rebeldia humana. Se a missão do antigo povo de Israel consistia em ser uma bênção para as nações, a missão do novo povo de Deus, a Igreja de Jesus,
é fazer discípulos, sendo uma bênção, refletindo o amor de Jesus em cada área da vida dos cristãos: trabalho, lazer, arte, cultura, relacionamentos, governo, seja qual for a vocação da pessoa, seja onde ela estiver inserida. Uma hermenêutica missional, assim, levará a uma teologia missional, que, por sua vez, leva a uma igreja missional, com crentes vivendo uma vida missional, testemunhando intencionalmente o amor de Jesus no mundo. O testemunho das Escrituras nos diz que somos abençoados por Deus com a redenção, por graça, em Cristo Jesus. Uma vez abençoados, somos enviados ao mundo para testemunhar dessa graça, desse amor. Uma hermenêutica missional, portanto, consiste em ler as Escrituras, identificando este agir amoroso de Deus na história, esse Deus que está redimindo todas as coisas e deseja nos envolver também nesta sua missão. Somos abençoados, você é abençoado. Que Deus continue abençoando você e seja você uma bênção.